nós podemos atrair o reino de Deus, como nós cantamos aqui. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como é nos céus. Os céus é do Senhor. A terra Ele deu aos homens, mas a terra que Ele deu aos homens é para ligar nos céus, é para ligar na vontade de Deus. A palavra de Mateus 18 fala que tudo que ligardes na terra será ligado nos céus. Tudo que é desligado na terra é desligado nos céus. Então a terra, com tudo que ela tem, deve estar ligada ao reino de Deus. Amém? Não aos prazeres do mundo. Não aos prazeres do mundo, mas aos prazeres de Deus. Como filhos amados, nós precisamos entender o atrair, esse trazer o reino que Jesus nos ensina, ensinou os discípulos e nos ensina nos dias de hoje. O reino de Deus é estabelecido quando a sã doutrina é tomada por conhecimento de obediência e submissão a Cristo Jesus. Veja bem, o próprio Jesus, Ele submeteu a essa condição de obediência e submissão ao Pai. Ele estava no alto, Ele estava junto com o Pai. Mas a Bíblia diz, lá em Filipenses, Paulo está falando de que Jesus, Ele se dissipou da sua glória. Ele não buscou por usurpação ser igual a Deus aqui na terra. E aí Ele se fez servo, carne e osso, como eu e você, como eu costumo dizer. Carne e osso, tenham com alma, com sentimento, a mente pensante, mãos que trabalharam. Então Jesus, Ele se transformou humano como nós, mas com a submissão a Deus, e provou para nós que é possível trazer o reino de Deus. É possível estabelecer o reino de Deus naquilo que é ruim, naquilo que está perdendo, naquilo que está perecendo, naquilo que virou cansaço para muita gente, naquilo que se transformou em enfermidade para muita gente, que virou separação, que virou divisão. Então nós chamamos o reino da unidade, com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo e a sua vontade. O reino de Deus sendo estabelecido. Como eu disse, a igreja em 2026, a igreja de Cristo Jesus, nós somos parte do corpo da igreja de Cristo Jesus. Como membros do corpo de Cristo, Ele é a cabeça. Foi nos dado uma direção nos 12 dias proféticos que nós tivemos. E a direção é sermos guiados pelo Espírito, é sermos guiados pela palavra, não para nós mesmos, chamados para fora. A igreja de Cristo chamada para fora, a exercer aquilo que Jesus nos ensinou. Atrair o reino com propósito. Atrair o reino para mudar, para restaurar, para tirar as pessoas do cárcere, da escravidão, para tirar as pessoas de lugares terríveis, como muitos de nós fomos tirados. Eu fui tirado de um lugar como esse. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, que enviou pessoas que se condicionou em estabelecer o reino de Deus, debaixo de uma árvore, numa sala, até mesmo no meu quarto, que eu não queria abrir o quarto, foi alguém lá e bateu. Jesus foi lá através da vida de alguém, tirou minha esposa, tirou minha casa da solidão, tirou minha casa da opressão maligna. E nós devemos fazer os mesmos. Hoje está tudo bem, superamos muitas coisas. Foi luta? Foi fácil? Não foi. Jesus disse que no mundo nós teremos aflições, mas que nós temos que ter coragem, nós temos que ter bom ânimo. Ânimo e coragem é da nossa parte. Aonde você vive pela fé, aonde você traz para a sua mente, traz para o seu espírito, em especial, e saber que você pode mudar. Você pode levar essa mudança, você pode levar essa transformação, trazendo o reino de Deus, obedecendo, usando a sã doutrina. Quando fala de doutrina, o nosso pensamento já não vale mais. É uma doutrina do reino,
onde nós obedecemos, onde nós estabelecemos por essa obediência. Então a doutrina cristã, a sã doutrina, ela não tem mais a ver com o nosso pensamento de uma natureza caída, limitada, ainda que somos limitados estando em Deus, mas sabemos que a nossa força vem dEle. Essa é a diferença. A nossa força vem dEle. Não vem do ouro, não vem da prata, não vem a questão de ter. É na questão de ser, você entender quem você é filho, você é filha. Deus estabeleceu o poder na tua vida. Aleluia. Nós temos que andar crendo nessa verdade. E aos nossos olhos tem que ser um olhar diferente. Como nós acabamos de orar aqui, olhando para o mundo, para as festividades carnais. Mas nós estamos vendo isso espiritualmente. Não estamos vendo as pessoas como ruins, como desordeiras, não. Elas estão sendo atacadas verdadeiramente. Elas estão debaixo do jugo do inimigo, onde muitos de nós estávamos. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, que nós apegamos nas mãos deles. Decisão. Nós decidimos, Ele deixa para nós escolhermos. Você escolhe ser livre. Mas também nós podemos levar as outras pessoas a fazer as suas escolhas, abrindo os olhos dela com o Evangelho, com a palavra de Deus. Você foi escolhido, você foi chamado para isso. Jesus disse lá em Mateus 16, Ele disse que aquele que quer me seguir, negue-se a si mesmo e apanhe a sua cruz e venha após mim. É o que Ele está dizendo, submissão. Submeter a Ele, submeter a palavra, submeter ao Evangelho, submeter à vontade de Deus. Aí sim, para que o reino de Deus seja estabelecido. Então, o que fazemos ao próximo em amor é o que revela a força do que recebemos de Deus como escolhidos para frutificarmos a autoridade e poder contra as forças do mal. Ele diz que Ele nos deu poder, Ele nos deu autoridade contra a malignidade, contra o poder do mal. Nós temos o inimigo. Então o estabelecer desse reino, olha só, que coisa maravilhosa. Aqui na terra nós podemos vencer as forças do inimigo. Aqui na terra nós podemos vencer a enfermidade, a malignidade, os ventos, as tempestades, olhando para Cristo Jesus. Amém? Não tirai os olhos de Jesus. Ande com os olhos fitos, focados nele. Ou seja, na ideia dele. A mente cativa, a obediência, a mente de Cristo. Isso é vida cristã. Isso é imitar a Cristo. Como diz o apóstolo Paulo, agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então ele submete a essa doutrina. A doutrina de um filho legítimo em Deus. Tudo que ele falava, tudo que ele expressava, tudo que ele colocava entre o sofrimento, entre meias adversidades, os ataques, as perseguições, ele não abriu mão. É o que nós devemos fazer, não abrir mão. Não andeis ansiosos por coisa alguma, porque Ele tem cuidado de vós, diz a palavra do Senhor. Não preocupeis como de comer, como de beber, como de vestir. Aleluia. Buscai primeiro o meu reino e a sua justiça, e essas coisas vos serão acrescentadas. Essa é a segurança que Ele nos dá. Não vai faltar nada para você. Eu vou enfrentar isso, enfrentar aquilo e aí. Não. Deus é perfeito em tudo o que fez, em tudo o que faz e em tudo o que Ele vai continuar fazendo. Ele é a perfeição. Ele é Pai. Ele é Pai. Pai nosso. Aleluia. Então o amor de comportamento visando o reino de Deus dentro de cada um como servos de Deus em ação. Em Lucas capítulo 10, versículo 1, ele diz assim: depois disso o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que o precedessem em cada cidade e lugar onde ele estava para ir. E lhes
e lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. E no versículo 5 diz assim: ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo, paz seja nesta casa. E no versículo 9 diz assim: curai os enfermos que nela houver, e anunciai-lhes, a vós outros está próximo o reino de Deus. Aleluia. Então o Senhor nos chama para estabelecer o reino concernente à doutrina de Jesus, a doutrina dos discípulos como discípulos, a doutrina de discípulos nos tornando como também discípulos, seguidores de Jesus. Foi a vez de Paulo, foi a vez de Pedro, foi a vez de Tiago, foi a vez dos demais, dos 12, dos 70, dos 120, e chegou até a mim, e chegou até a você. O Evangelho, ele tem que ser puro, ele tem que continuar sendo o que ele é o Evangelho da salvação. Esse mundo vai passar com as suas paixões, esse mundo com as suas concupiscências vão passar, as obras da carne. Mas a palavra do Senhor disse que a palavra de Deus, ela permanece para sempre. E uma vez que ela está no seu coração, uma vez que ela está impregnada no teu espírito, aleluia, nós podemos ser eternos com palavras em Deus, através de Cristo Jesus. Aleluia. Enquanto você estabelece o reino, mais você fica parecido com Ele. Quanto mais nós estabelecemos o reino, mais nós estamos aptos para morar na glória com o Pai. À medida que nós vamos pregando, nós também vamos sendo preparados. A Bíblia diz que ela é faca de dois gumes. Tudo que nós fazemos em prol do reino de Deus é em dupla condição. Eu falo para o meu irmão me ouve, mas o que eu falo para o meu irmão está tratando comigo. Amém, Adel? Aleluia. Não tem como ninguém escapar, porque isso é proteção, isso é cercar de amor. Foi assim que Ele nos cercou. Quando a esposa fala para o marido, como o marido fala para a esposa, quando o pai fala com o filho e vice-versa. A palavra nos cerca. Então o Senhor nos chamou para isso, para a gente estabelecer o reino. Amém? Chamou para sermos colaboradores, cooperadores. Aleluia. Aleluia. Apresentar o reino. Deus te confiar algo e você precisar de algum lugar, seja uma palavra. O pastor Daniel me falou, nunca esqueci no meu coração, de mim, tem hora que Deus vai te levar para falar uma palavra. Outra hora alguém vem de longe para falar com você, uma palavra. Isso muda tudo. É questão de fé e obediência. Então nós estamos sendo convocados a nos sermos estabelecidos no amor de Deus. Alguns princípios, segundo essa palavra de Lucas 10, o qual nós estamos compartilhando. Ele diz que é necessário ir de 2 em 2. Bem, de 2 em 2, sozinho não tem como. E eu lendo essa palavra me fez lembrar de 2 discípulos de Josué. Aleluia. Lá em Jericó, Deus disse que ia destruir aquela cidade, então eles foram como espias, mas dalai a surianda e cantalai. Deus sabia que ali havia uma mulher sedenta, uma prostituta chamada Raabe, estava na podridão de Jericó. Ela estava em cima da muralha, onde o lugar de ataque era proteção, aquilo que protege é como escudo. Então ela estava sujeita, além da prostituição, ela estava sujeita a morrer a qualquer momento, tanto ela como a sua casa. Mas a palavra do Senhor disse que 2 espias foram enviados a Jericó a ali sondar aquele lugar. Mas Deus estava de olho no coração de Raabe, porque lá na frente Deus tinha um propósito na vida daquela mulher. Quem ela era?
quem eu era, quem você era, quem nós éramos, antes de alguém chegar perto de nós, antes de alguém anunciar o amor de Deus. Alguém se importou. Alguém se importou com você. Agora o que vai fazer a diferença no caminhar é fazer aquilo que fizeram conosco, concernente ao propósito do reino, concernente ao estabelecer o reino de Deus. No abrir da boca a glória vem, no abrir da boca o Espírito Santo convence. E a Bíblia diz que aqueles homens foi logo na cara daquela mulher, e aquela mulher os protegeu, aquela mulher viu uma grande oportunidade, opa! De repente ela entende no seu coração que Deus ouviu a oração dela, que ela sabia que aquele povo era um povo perverso, e ela no seu íntimo coração de mulher, ela já não aguentava mais. Às vezes ela fazia isso para manter a sua casa, às vezes ela fazia aquilo para manter um compromisso da sua família, dos seus pais, dos seus irmãos. Era uma jovem, mas prostituta. E aí muitas das vezes se dá a volta quando encontra esse tipo de pessoa. Não. Toda alma é valiosa. A Bíblia diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Foi Deus que nos fez, nós somos obras das mãos do Senhor. Foi Ele que nos fez. E a Bíblia diz que aquela mulher fez uma aliança. Ela fez aliança: olha, eu vou esconder vocês aqui, mas eu sei quem é o Deus de vocês. As águas respeitaram Ele para o seu povo passar seco. Eu sei que Ele é, eu sei quantas guerras vocês venceram debaixo da potente mão desse Deus de vocês, o Deus de Israel, o Criador dos céus e da terra. Poupe a mim, poupe o meu pai, poupe a minha mãe, poupe os meus irmãos. Ela não pensou só nela, ela pensou na casa dela, na família dela. Ela estava falando da geração dela, estava falando do futuro dela. Tinha crianças ali, e aqueles homens fizeram com ela uma aliança. Tem gente aqui que vai ter que escalar muralhas para encontrar com alguém. Muralhas da vaidade, muralhas das enfermidades. Tem alguém preso lá. Deus vai fazer você fazer uma escalada. Não preocupe, que é Deus que cuida, Deus é que protege, Deus é que dá livramento. Amém? Glória a Deus. Nós precisamos entender o que é escalar as muralhas que prendem as pessoas. Isso é para a igreja, isso é para que o poder de Deus seja estabelecido. Glória a Deus. Aleluia. É um desafio, é ousadia. Então é de 2 a 2. Fala com seu irmão, é de 2 a 2. Amém. Outro ponto. Para ele disse: olha, prepare para mim um campo. Ele disse aqui no primeiro versículo que é para ir adiante, nós antecedermos, porque Ele quer fazer uma obra na vida de alguém, na casa de alguém, em algum lugar, em algum território. Então aqueles que são convocados, eles vão adiante. Lembra de João Batista lá em Mateus capítulo 3, versículo 1, 2 e 3? A Bíblia diz que João Batista, ele batizava com água do arrependimento as pessoas. Olha só, ele batizava ali. E ele diz para aquelas pessoas: olha, arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Oh, maravilha! Então ele traz uma palavra: eu sou a voz que clama no deserto. Oh, glória! Os montes serão aplainados. Aleluia! O Senhor está convocando a igreja para aplainar, para tirar as pessoas de condições ruins espiritualmente falando. Esse aplainar, é isso que ele está falando. Tirar alguém do buraco, tirar alguém do abismo, tirar alguém do alto. Perigo, um lugar perigoso. Então você foi chamado, você e eu fomos chamados para dar a voz à palavra de Deus. A palavra de Deus está aqui, mas Deus quer usar a tua voz para chegar aos ouvidos de alguém. Porque Ele pode falar. Como já falou a muitos, fala com muitos. Deus é um Deus que fala. Mas Ele deixou aqui uma direção.
Ah, eu não sei falar. Está aqui. Pega aqui a receita. Pega aqui a receita. Trabalhe com essa receita. Medite nessa receita primeiro de dia e de noite, para não sair nada errado, como foi dito para Josué. Medita na lei de dia e de noite. Porque barreiras tem montes, tem vales, tem ventos, tem chuva. Por isso a palavra de Deus. Amém? Então prepare um caminho. Como João Batista preparou o caminho, removendo os obstáculos espirituais e físicos para a manifestação da glória de Deus. Isso para que o reino de Deus seja estabelecido, a glória de Deus seja estabelecida. Certa feita, numa das vezes eu fui à minha cidade. Estava eu e meu sobrinho. Vamos visitar alguém, visitou um, visitou outro. Lembrei de um primo meu, que a esposa dele estava aprisionada em obras malignas. Ela mexia com obras de macumbaria. Muitas imagens na casa dela. E nós chegamos, de chinelinho de dedo, pezinho empoeirado, um violãozinho com um parafuso traçado no meio assim, para ele empenou, né? Mas nós fomos, eu e meu sobrinho Rogério. Chegamos lá, falamos do amor. Falamos do amor de Deus, para a glória e honra do Senhor. Hoje o meu primo é pastor, a esposa dele é intercessora, vai em missões. Mas outrora não era assim, precisou de alguém ir lá, mas porque já fizeram isso comigo também. É fácil entender o evangelho. Faça o que fizeram com você. Orem como oraram com você. Visite como alguém visitou você. Impõe as mãos nos enfermos, como alguém impôs as mãos em você, na autoridade do nome de Jesus. Isso é estabelecer o reino, amém? Chamados para isso. Nós somos convocados. Então prepare o caminho. Outro ponto. Ele diz para a gente olhar que o campo é grande, a seara é muito grande, mas poucos são os ceifeiros. E Jesus diz lá em João 4,35 para os discípulos: olhai para os campos, porque estão brancos, os frutos já estão maduros, é a hora da colheita, não é necessário esperar mais, 4 meses você não já está branco. Então ele está falando, as almas estão gritando. As almas estão prontas para serem resgatadas e trazer para o grande celeiro do Senhor. Tem pessoas gritando. Tem peixes pulando nas redes. Oh glória! Tem peixe pulando na rede. Eu lembro que quando eu com meu pai limpa a roça, na colheita mesmo, colheita dá trabalho. Da canseira, carrapicho, mas glória a Deus, você vê os frutos no baralho, dentro do balaio, aqueles frutos bonitos, aquelas espigas grandes, graúda, mas também tinha peixe na beira do rio, armava-se a rede, e de noite no meio da escuridão, batia, meu pai, tem peixe na rede. Qual que era o meu anseio? É que o dia amanhecesse para mim ir lá, junto com ele recolher as redes. De repente você lançou a rede, mas não foi lá olhar, você esqueceu. Tem gente aqui que lançou a rede e o peixe está lá. E o peixe não pode ficar engarranchado na rede não, porque se ele ficar sem movimento, ele morre dentro da água, sabia disso? Você ficar aprisionado na rede, dependendo da forma da malha da rede, fica. Então veja bem, você lançou a rede, vai lá e confere a sua rede. Você evangelizou, vai lá e confere. Amém? Vai lá e confere. Pegue o peixe. Pesque almas. O Senhor te chamou para ser pescadores de almas. Então ele disse, olhe para os campos. Jesus instruiu olhar para o além do físico. O enxergarmos a oportunidade espiritual.
Tem alguém em aflição? Olhe, ouça, atento, fique atento por onde você passa, na sua caminhada. A caminhada é longa. Então olhe, observe ao seu lado e resgate alguém. Amém? Os frutos estão maduros. Aleluia. As almas estão prontas. É momento de colher essas almas. Como aquela mulher samaritana, não é? Aquela mulher, ela foi preparada, ela foi confrontada, ela foi trabalhada. Aí ela, vou fazer agora o que Jesus fez comigo, fez para mim. E de certo aquela mulher foi com aquelas pessoas que faziam a mesma prática dela. Homens e mulheres. Conhecemos tanta gente. Hoje nós estamos em Cristo e sabemos a diferença. Sabemos a diferença do estilo de vida que nós tínhamos antes. E sabemos que pessoas ficaram lá, clausuladas no pecado. E nós precisamos ir lá. Muitos da nossa casa, eu tenho comentado muito isso com a minha esposa, os meus irmãos, a minha mãe, o meu pai. Demoro ir lá olhar as redes, como é que estão. Isso é verdade. Amém? É saber que as coisas, elas têm que ter seguimento, o evangelho seguimento. Precisamos erguer os olhos e ver a realidade com entendimento espiritual para a pregação do evangelho, para o estabelecer do evangelho, estabelecer do reino de Deus. Às vezes está tão perto da gente, está tão pertinho, e às vezes nós ignoramos, se é assim mesmo. Não é assim mesmo, tem que ter um olhar, amém? Ele disse olhai, quando ele fala olhar, não é só lá está acontecendo, já vi tudo, assim, vou passar por aqui, não. É interceder, como o pastor diz aqui agora, é interceder, fazer uma oração, amém? Lançar as redes no campo espiritual, e depois resgatar essas pessoas, amém? Não levar nada para que vocês não percam tempo. Ele também fala, não leve nada, não leva alforje, não leva nada. Ele está falando de levar algo que pode nos distrair. Está falando de distração. Ele está falando para a gente focar. Quando fala olhar, está falando em focar. Quando fala também levar, nada que te distrai. Amém? Nada que te distrai, uma conversa, o diálogo, as distrações. Ele diz que aquele que põe a mão no arado não deve olhar para trás, não deve distrair, não deve olhar para o passado, não deve olhar para a vida de pecado, não deve olhar para trás, porque pode se perder o foco, pode abortar a missão, porque a missão é gerar vida, a missão é estabelecer o reino de Deus, amém? Não retroceda ao passado, não desista, fique firme, siga em frente, olhando para Jesus, como Jesus fez, nós devemos fazer. Aliás, ele disse que aquele que crer nele fará obras maiores do que ele fez. Ele disse, quando ele está falando, aquele que estiver com os olhos fitos em mim, fará obras maiores do que essas que eu já fiz. Aleluia. É possível trazer o reino, é possível mudar histórias, é possível mudar destinos. Pessoas que foram na onda do mundo, saíram do curso, saíram do destino, e o Senhor está nos chamando para fazer esse resgate. Aleluia. Ele fala de uma casa, de casas, como eu li aqui no versículo 5,
Ao entrar em uma casa, dizei antes de tudo, paz seja nesta casa. Depois curai os enfermos que nela houver, e anunciai o evangelho. Dizei para ela: olha, é chegado o reino de Deus, é chegado o tempo da salvação. É falar que Jesus vai voltar, que Jesus foi preparar lugar, que Ele é a porta, que Ele é o caminho, que Ele é a verdade, que Ele é a vida, e que ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Isso é estabelecer o reino da salvação, o reino eterno. Aleluia. Lá em Atos capítulo 16, do versículo 11 em diante, fala que Paulo, nas suas missões, ele estava a orar debaixo de uma árvore com alguns discípulos. Maravilha. Ele estava em palácios, em sinagogas. Outrora estava debaixo de uma árvore. O evangelho é para todo tipo. O evangelho é para toda classe. O evangelho é para toda pessoa, é para todo ser humano, independente qual a função, qual a condição dele. Ele pode ser um rei, mas o evangelho tem que ser pregado, como o pastor Daniel pregou aqui de manhã. Ele foi no juiz. Houve uma direção para estar lá com o juiz, mas ele entendeu que ele é um homem de Deus, que ele é um pregador do evangelho, e pregou para um juiz, como também pregou para viciados. E aí? É assim conosco, é assim com a igreja. Isso é estilo da igreja. E a Bíblia diz que uma mulher chamada Lídia ouve Paulo com temor, ouve Paulo anunciando ali a palavra, o evangelho, e a Bíblia diz que o coração dela foi tomado pelo entendimento da palavra de Deus. Olha que maravilha. Debaixo de uma árvore. E a Bíblia diz que ela e a sua casa foram batizadas. Eu profetizo em nome de Jesus que tu e a tua casa, aleluia, serão salvos. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, a tua família, assim como também eu creio que a salvação está às portas da casa dos meus, da casa dos seus. E a Bíblia diz que aquela mulher batizou e os seus também foram batizados. E assim elas sendo batizadas, entendendo a respeito do reino de Deus, a partir de então ela toma uma atitude. A Bíblia diz que ela persuadiu Paulo e os discípulos a estarem um tempo na casa dela. Repita comigo: consolidação. É necessário consolidação. Cuidado com aqueles que batizaram e saber como eles estão, até firmar. É como aquela plantinha que nasce, vem da semente, ela cresce um pouquinho. Ela cresceu, nasceu, vou embora. Não, não é. A Bíblia diz que o fruto ele tem que permanecer. Tem que permanecer. Tem que haver o crescimento. Tem que haver o crescimento até ela frutificar. Amém? Até frutificar. Coloque sobre os seus pés. Vamos orar. Aleluia. Glórias a Deus.